Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje são algumas dicas para vocês como fazerem essas famosas segundas fases. Tá rolando aí, rolou agora no domingo a prova da Unesp, vai rolar nas próximas semanas aí a prova da FUVEST, da Unicamp, então já rolou o UERJ. Então eu vou deixar esse vídeo gravado tanto para você que vai fazer por agora, mas tanto para o futuro aí, quem for fazer as chamadas segundas fases, né? Inclusive, aqui na UFMG, né, eu estudei na UFMG e já sou formada. E aqui em Belo Horizonte, né, quando era o vestibular da UFMG, quando não tinha o SISU, e também existiam as segundas fases, então eu já tenho uma experiência aí, não só como professora, mas também como aluna, porque eu tive que fazer segunda fase 2 vezes, já que eu tenho 2 graduações, tanto de História quanto de Jornalismo pela UFMG, então eu fiz prova de História aberta, fiz prova de Geografia, de Literatura, de Português. Essas dicas valem como um todo, mas, é claro, eu vou especificar algumas coisas de História também para vocês. Combinado? Bom, então, a gente começa aí com o nosso título, Bob Esponja e Feliz, mas vamos ver algumas dicas para vocês aí sobre as segundas fases. Primeiro, ao estudar para a prova, o que vocês têm que se preocupar? E aí, é claro, eu vou mostrar para vocês algumas questões aí da história, né? Saber relacionar os períodos, porque assim, muita gente me pergunta as diferenças aí na hora de estudar. Na verdade, a matéria, gente, ela não muda, ela é a mesma, né? Eu não vou. A história do Brasil ela não muda só porque você vai escrever ao invés de marcar X, não é mesmo? Só que assim, vocês têm que lembrar que, como é um formato diferente, vocês precisam ter alguns conhecimentos mais profundamente, digamos assim, como por exemplo as relações. Muitas das vezes se pede comparação, se pede relação, então você tem que entender as relações. Não basta só estudar capítulo por capítulo, como eu já comentei aqui várias vezes com vocês no canal, mas saber relacionar, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo na América, ou então na Guerra Fria, a gente sabe, por exemplo, que o período de Guerra Fria no mundo vai interferir em várias questões de várias regiões, ainda mais aqui na América Latina, né, que a gente tem várias aí ditaduras acontecendo. Então, assim, saber relacionar tudo isso, saber relacionar a história. Ou, por exemplo, Estados Unidos no século XIX vai crescer bastante, tem o imperialismo, a postura imperialista dos Estados Unidos se assemelha à postura imperialista dos europeus, e aí tem um crescimento dos Estados Unidos, a industrialização, Revolução Industrial, enfim, temos vários exemplos, várias formas aí de dizer sobre isso. Então, fique atento, fique atenta a essas relações. Se tiver alguma dúvida, geralmente nos vídeos aqui do canal eu já faço essas relações para vocês. Eu já sinalizo para vocês essas relações, né? Uma matéria com a outra. Então, dá uma revisada naquilo que você tem mais dúvida. Além de revisar o que tem mais dúvida, não só as relações, mas também os conceitos. Muita gente se perde quando fala de anarquismo, socialismo, nacionalismo, quando fala também de imperialismo, de imigração, de imigrantes, como é que funciona, dos escravizados, quem são os escravizados de ganho, quem são os, enfim, diversas formas, escravização urbana, escravização rural. Para você que vai fazer as provas paulistas, os paulistas gostam mais de cobrar a idade antiga, né? Então, a diferença da escravização aí antiga para a escravização moderna, enfim, vários conceitos básicos que você tem que ter em mente. Não é que eles vão te pedir o conceito apenas, mas se você não sabe desenvolver esse conceito na sua cabeça, dificilmente você vai saber escrever sobre ele ou com relação a ele. Por isso, dê uma revisada se você está perdido aí ou perdida. E aqui também no canal tem vídeo de totalitarismo, como eu coloquei aqui para vocês, tem vídeo de fascismo, enfim. Fiquem à vontade, tem todos esses vídeos aqui para você revisar se você tiver alguma dúvida. Além disso, como eu disse, essa questão da contextualização, né? Então, quando você olha o período, você tem que se localizar no tempo. Eu preciso decorar a data? Não. Mas eu já falei mais de uma vez aqui no canal
que as datas, os números certinhos, vocês não precisam saber, mas vocês precisam ter uma noção. Aqui no canal tem um vídeo excelente sobre a linha do tempo da história geral, e tem um vídeo que eu fiz pro Enem, mas que vale super agora para vocês também, que é sobre também a linha do tempo da história geral, mais comentada, né? Essa linha do tempo mais comentada. Então tem a linha do tempo com os marcos e os períodos históricos, que é justamente onde você vai se localizar, e tem a linha do tempo da história geral comentada. Também tem a linha do tempo da história do Brasil. Vou deixar linkado aqui para vocês, caso vocês queiram revisar. Então, é bom saber contextualizar os períodos, se localizar no tempo e no espaço para entender essas relações, como a gente já tem falado antes. Lembrando, não precisa decorar a data, tá? Então, relaxem. Agora, o mais essencial de se estudar para uma prova da segunda fase, como eu coloquei aqui para vocês, é refazer as provas dos anos anteriores. Por quê? Como eu disse lá no início do vídeo, a principal diferença entre a prova de múltipla escolha, a prova que você vai marcar X, e a prova dissertativa, né, a prova aberta, que aqui em BH chama aberta, inclusive, como é que chama aí na sua região a prova dissertativa, discursiva, prova aberta? Aqui a gente chama muito de prova aberta em BH. Mas, enfim, a principal diferença é justamente como você vai fazer a questão, né? Porque numa prova de múltipla escolha, numa prova de marcar X, você literalmente só vai marcar o X e você tem algumas ferramentas ali, né? Por exemplo, as alternativas você vai eliminando e tudo mais. Já na prova e aberta, você não tem essa opção. Então, é uma forma diferente de resolver as questões. Logo, se você não treina para essa prova discursiva, você pode ter muitas dificuldades. Então, o mais importante disso tudo para você se dar bem é treinar. Por isso que muitas das vezes os vídeos aqui de revisão dessas provas são eu resolvendo as questões, porque querendo ou não é isso que vai ajudar vocês a entender, tá? Bom, além disso, quando você chegar lá na prova, qual que é a sua estratégia? Qual que tem que ser a sua estratégia? Eu brinco com alguns alunos e alunas que, assim, é como se for fazer uma redação. Quando você vai fazer a redação, você está escrevendo lá direto? Não. Você dá uma olhada no tema, vê como é que é, faz uns tópicos, às vezes até um rascunho. Claro que você não precisa fazer um rascunho para uma questão, né? Que são menos linhas e tudo mais. Mas qual que é o conselho que eu te dou? Você vai chegar na prova. Digamos que a prova tem 5 questões, tá? Eu tô chutando aqui, mas enfim, porque é para qualquer prova que serve isso, até mesmo na escola, tá? Se você quiser aí dicas para prova. Mas enfim, vão ter lá 5 questões. Aí você vai caminhar pelas 5 questões. Você vai ler quais são os assuntos e vai ali ver o que estava perguntando. Então, você lê a primeira questão fala de Idade Média, fala sobre sucessânia e vassalagem. Você não vai fazer a questão, você vai escrever. O que você lembra de sucessânia e vassalagem? Bom, eu lembro que sucessânia é isso, vassalagem é aquilo, a relação é tal, é uma relação de nobreza. Você vai fazer pequenos tópicos. Não precisa nem ser organizadinho, bonitinho, não. Coloca no cantinho lá. Relação de nobreza, relação feudal, relação... Enfim, coloca lá o que você lembrou na hora. Porque geralmente quando a gente tem o primeiro contato, nossa cabeça já vai começando a trabalhar. Só que assim, se você já começa fazendo a questão de uma vez, você pode perder energia disso e as outras você pode acabar se perdendo. Então, escreveu as palavrinhas-chave lá, vai para a segunda. Aí a segunda é sobre a América. Aí você lembrou lá dos crioulos, dos chapetones. Escreve lá. Quem são os crioulos, quem são os chapetones. Não precisa ser algo complexo. Escreve as palavras, escreve a relação, escreve o que você lembra. Enfim, assim por diante. Você fazendo isso, na hora de você resolver cada questão, você já tem um ponto de partida, um ponto inicial. Mesmo que você se lembre muito pouco, já ajuda para puxar da sua memória uma resposta mais completa. Então, isso é essencial para você fazer uma boa prova. Se você já abrir, já começar fazendo, já começar gastando energia, às vezes no final você já vai estar muito cansado, muito cansada. Então, com essas palavrinhas, você já vai ali te ajudar bastante. E é claro, ser claro e objetivo, né? Ou clara e objetiva. Como assim? Muita gente adora encher linguiça. E assim, você tem momentos em que você pode fazer isso, né? Digamos, e eu vou explicar isso mais pra frente. Mas na maioria das vezes, primeiro, uma coisa é fato.
Uma coisa é fato. O corretor ou corretora sabe, pela sua resposta, se você entende ou não daquilo. Não adianta, você pode tentar disfarçar, você pode aí, né, tentar dar uma maquiada. Não adianta, o corretor sabe. O professor, a professora sabe disso. Eu, quando também fazia a prova, eu achava que eu estava enganando alguém. Hoje, como professora, eu vejo que ninguém engana ninguém nesse momento, não, tá? Então, assim, seja o mais claro ou a mais clara e objetiva que você puder ser. Por que que eu falo isso? Muitas das vezes, por exemplo, eu vou falar de verbo de comando daqui a pouco, mas, por exemplo, tá pedindo cite. Citar é simplesmente mostrar o que que é, ó, é isso. Então, cite uma característica da mineração no Brasil. Aí você vai colocar assim, por exemplo, maioria dos trabalhadores escravizados, por exemplo, é uma característica, você citou. Agora, isso é citar. Agora, se você falar demais, se você não ser claro ou clara, é assim: a maioria dos trabalhadores escravizados, a maioria dos trabalhadores eram escravizados e trabalhavam com isso, 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 e faziam isso, isso, isso. Então, você está explicando, você não está citando. Então, você pode perder ponto com isso. Sabe por quê? Quanto mais você escreve, mais chance você tem de errar. Mais chance de você ter de o texto como um todo, algum ponto estar errado. Então, escreve o que você tem certeza e escreve o que está pedindo. Não vai além do que está pedindo, tá? O corretor não vai te dar ponto a mais porque você foi além. Isso não vai acontecer, tá? Então, foca nisso aí. Aí eu trouxe para vocês alguns verbos de comando que eu acho que vocês têm muita dificuldade nisso, né? Como eu disse para vocês, a questão aí do citar, né? Mencionar, fazer referência. Referência a alguma coisa, só, você não precisa explicar, não precisa aí elaborar muita coisa, é citar. Ou então deixa eu ver aqui, indicar. Assinalar, designar, mostrar. Indicando, eu estou mostrando. De novo, eu não estou explicando, eu não estou aprofundando, eu estou mostrando. Esses são dois verbos aí que muitas das vezes vocês têm dificuldade porque vocês explicam demais, vocês falam demais, quando na verdade, quando se usa citar e indicar, eles estão pedindo de menos, tá? Analisar. Aí sim, se pede analisar, que é desdobrar ou decompor o assunto em partes de acordo com os princípios. Então, você vai falar bastante, vai analisar como é que funciona aquilo. Aí tudo bem. Ou então o famoso, cadê aqui? Explicar, que é analisar o assunto, expô-lo de modo claro, fornece razões para opiniões emitidas, né? Ou justificar, que é provar alguma coisa, então justifique sua resposta. Aí sim você vai elaborar alguma coisa. Por isso, tome cuidado. Muitas das vezes vocês passam direto pelos verbos de comando e vão fazer coisas que a prova não tá pedindo, tá? E isso faz com que vocês percam pontos à toa. Então, vou deixar aqui essa lista, se vocês quiserem dar uma pausa, dar uma olhada aí com mais calma. Esses aí são mais, que vocês precisam ficar mais atentos. Relacionar também, por exemplo, ó, quer fazer uma comparação ou escrever uma série de afirmações concisas, mas geralmente quando você fala assim, relacione, tá pedindo uma comparação, ou então vai falar compare, né? Contrastar aí, ó. Contrastar é diferenciar. Tá? Então, quais são as diferenças de um e de outro? Observem essas diferenças, hein? Já pensou se você coloca lá contrastar e coloca semelhanças? Tem que tomar cuidado, tá? Bom, continuando, fazendo a prova, não deixa a questão em branco. É aí que eu chego nessa questão de encher de linguiça, né? Nos slides passados aí eu falei para não encher linguiça, mas é o seguinte. Esse encher linguiça aqui é diferente. Por quê? Eu vou explicar. Porque, na verdade, não é muito encher linguiça. Mas é assim. Digamos que você se deparou com uma questão que você realmente não sabe como responder. Não tem jeito, não sabe. Bom, alguma coisa você vai se lembrar daquilo, tá? Alguma coisa. Por exemplo, sucerania e vassalagem, você não lembra que é uma relação de nobreza, mas você lembra que é dentro do feudalismo. Então você vai contextualizar. Por exemplo, a questão da sucerania e vassalagem aconteceu no período em que o feudalismo estava em vigência, nananana.
Você está mostrando para o corretor, para a corretora, que você tem noção daquilo. Como eu disse para vocês, não tem jeito de se enganar corretor e corretora. Eles vão saber que você não tem certeza daquilo. Mas eles podem, ou elas, né, as corretoras, podem te valorizar porque eles, pelo menos essa pessoa tem alguma ideia do que ela tá falando. Então, você não vai ganhar o total, né? Com certeza, que você não tá respondendo exatamente o que tá pedindo, mas você pode ganhar algum pontinho ali. Agora, essas situações, vocês têm que usar com muita cautela, tá? Porque se realmente você não sabe nada, você não tem noção de nada, não consegue tirar nada dali, o que eu acho muito difícil, porque geralmente tem uma imagem, geralmente tem um texto, você pode ali elaborar em cima daquilo. Mas assim, toma cuidado para não falar muita besteira, tá? Só realmente deixa ali claro o que você entende sobre aquele assunto, mesmo não respondendo diretamente a questão. E só faz isso se você realmente não souber, tá? Não fica enchendo linguiça na prova inteira. Como eu disse, quanto mais você escreve, mais você pode se enrolar. Outra coisa, o corretor ou a corretora está em busca de palavras-chave. Por exemplo, eu estou dando esse exemplo de sucessível e vassalagem para ficar mais fácil, que aí são o mesmo exemplo para tudo. Mas sucessível e vassalagem, por exemplo, se ele está te perguntando como é que funciona essa relação, as palavras-chave incluem, claro, sucessível e vassalagem, né? Mas vai incluir, por exemplo, nobreza. Porque é uma relação de nobreza, então é uma palavra-chave. Tem que ter em todas as respostas que é uma relação de nobreza. Então ele vai buscar ou ela vai buscar essas palavras. Então fique atento ao seu vocabulário. Não fala de qualquer jeito as coisas não, tá? E o corretor e corretora geralmente foca uma questão específica. Como assim? Gente, a prova é muita gente fazendo essas provas, esses concursos de uma forma geral, né? Então, quando um corretor ou uma corretora vai corrigir, não vai corrigir a sua prova inteira, vai corrigir aquela questão de várias pessoas. Então, por exemplo, a sucessão e vassalagem, estou sempre voltando, né? Ele ou ela vão corrigir todas as questões de sucessão e vassalagem. Ele não vai olhar o resto da prova, ele não vai entender o contexto da prova, ele às vezes nem sabe quais são as outras questões, tá? Então, assim, não fique achando ou não escreva achando que a pessoa entende a sua forma de escrever, porque ela já viu as suas outras questões, que isso não vai acontecer. É quando a gente fala em ser objetivo, em ser claro, em ser transparente, é nesse sentido. Quando você vai escrever, tem que tomar cuidado, porque você pode pensar de um jeito, mas você tem que deixar claro no papel. Não adianta nada você pensar ali de uma forma completa a questão, mas na hora de pôr o papel, coloca tudo em minhas palavras. Deixa ali, o mais transparente possível o seu pensamento, a sua linha de raciocínio. Deixa a sua linha de raciocínio. É igual quando você vai fazer prova de matemática. Você vai fazer prova de matemática aberta, né? Você não tem que deixar conta? Pois é, você tem que mostrar o seu raciocínio também ali na sua questão de história. Não é só chegar, porque por exemplo, explicar a relação de sucessão e vassalagem. Relação de nobreza. Tá pedindo para explicar. Então, deixa claro toda a sua linha de raciocínio. Agora, se for indicar, tudo bem. Igual eu falei, tem que ficar atenta aos verbos de comando. Beleza? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se tem alguma dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui embaixo. Eu tô recebendo lá na aba comunidade sugestões para vocês nesse final de ano, no início do ano, né? Porque aqui o Historizando, como é mais focado em videoaula, muitas das vezes vocês acabam me abandonando nessa reta final, né? Do ano e tudo mais, o que é compreensível, mas eu quero saber de vocês aí o que vocês querem ver por aqui para eu continuar produzindo, para a gente continuar tendo a nossa relação. Então comenta aí, me pediram para fazer sobre o curso de História, vou pensar aí numa coisa, se tiver alguma pergunta sobre o curso de História, sobre como faz, como fazer, o mercado, enfim, deixa aqui embaixo também. E é isso, me segue lá no Instagram, que a gente consegue ter uma relação mais direta, né, e mais diária, no dia a dia, no cotidiano, que é @historizandotati. E se inscreve no canal, né, eu tô aí na luta para chegar nos 100 mil, tá complicado, vai demorar um pouquinho, mas a gente não desiste, né? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima. Depois me conta como foi nas provas.